Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui. Este é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Setor Coimbra. Hoje é culto de oração e é um prazer estar junto com você que está aí no recôndito do seu lar, mas também conectado conosco aqui em adoração ao nosso Deus. Lembrando que você pode nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso. Também deixando o seu like, é uma forma que você apreciou. E também ativando o sininho para receber notificações de conteúdo, tá bom? Como dissemos, quarta-feira geralmente é um dia em que a gente para um pouco para orar. Orar por aqueles pedidos que nos chegam, orar pelas famílias. E nós temos a certeza de que temos um Deus que está sempre com seus ouvidos atentos à nossa prece. É por isso que, neste momento, mais uma vez, nós queremos convidar você que está aí em casa para reunir a sua família, para que nós possamos fazer os nossos pedidos, os agradecimentos. Vai rolar uma música, um louvor, e após o louvor eu volto e então eu vou fazer uma oração geral por todos os pedidos de oração. Caso você queira também me enviar pessoalmente um pedido de oração, aparece aí na tela o meu WhatsApp e vai ser um prazer colocar a sua necessidade diante do nosso Deus. Neste momento então, vamos orar ao Senhor. Fique à vontade aí com a sua família para fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos. Em tristeza eu vivia, o amanhã me era escuro. Não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda provação Jesus proveu consolação, e o meu sofrer tornou mais forte o coração. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer, pude a fé compreender. E senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar, em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Muito bem, você já fez o seu pedido de oração, seus agradecimentos. Nesse momento, vamos então colocar as suas necessidades diante de Deus. Mais uma vez, reúna a sua família,
Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por termos a certeza de que o Senhor, apesar de ser Deus sobre todo o universo, o Senhor também é nosso amigo. E o Senhor está perto daqueles que necessitam e precisam de Ti. E cônscios da Tua bondade, misericórdia e poder, nós agora entramos, Deus, na Tua presença para Te suplicar favores. Primeiramente, que o Senhor possa ouvir a oração de cada família, de cada servo Teu, olhando para cada necessidade dos Teus filhos, sempre nos mostrando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja nos dar, mais do que aquilo que a gente quer receber. Nós queremos também Te pedir um favor especial nessa noite pelo estudo da palavra. É sempre muito importante, Pai, termos a Bíblia aberta, só que mais importante ainda é compreender o que ela quer nos dizer. E eu oro ao Senhor para que nessa noite, mais uma vez, haja crescimento, haja edificação, para habilitar cada um de nós a estarmos prontos para quando Jesus voltar. Ilumina-nos com Teu Espírito Santo. É o que Te pedimos agora, no nome de Jesus. Nós chegamos no capítulo 8 do livro de Hebreus. Já estudamos 7 capítulos desse livro maravilhoso. Eu tenho certeza que você está apreciando essa aventura, essa jornada nesse livro que fala de uma mensagem singular. Hebreus nos diz claramente: não desista, continue, persevere. Quantos de nós em algum momento da vida não desanimam, não é verdade? E uma das razões porque nós precisamos perseverar, precisamos continuar, é porque na mente do autor de Hebreus, nós agora estamos melhores do que antes. E como já falei para vocês, como esse livro é um livro de comparações, mais uma vez no capítulo 8 nós temos uma comparação daquilo que é terrestre com aquilo que é celestial. E naturalmente Hebreus sempre termina dizendo o seguinte: o que é do céu é melhor, o que é de Deus é melhor, o presente é melhor do que o passado. Então vamos lá para a nossa leitura. Eu convido você a ler os primeiros 2 versos do capítulo 8 de Hebreus. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois bem, quando o autor da carta, ele usa essa expressão, a expressão é o essencial das coisas, o que ele está querendo dizer? É como se ele tivesse dito assim: olha, o mais importante da minha fala é isso. E que mais importante é isso? Se você volta no texto, ele fala, é que nós temos um sumo sacerdote. É que nós temos Jesus Cristo, que está à direita de Deus e intercede por nós. Agora, para fundamentar o que ele diz da importância de ter Jesus como nosso sumo sacerdote, ele então fala 4 qualidades de Jesus Cristo. Primeiro é a sua adequação moral. Nós possuímos tal sumo sacerdote. Que tal sumo sacerdote é esse? O fato de Jesus Cristo ser moralmente perfeito e se identificar conosco nas nossas necessidades e tentações torna-o superior a qualquer sacerdote, no passado ou no presente. Ou seja, ele é Deus, ele é poderoso e mais do que isso, ele nos conhece e é nosso amigo. Então, para aquelas pessoas que estavam querendo voltar para a lei de Moisés, é como se o autor da carta estivesse dizendo o seguinte: se vocês voltarem, vocês vão perder um sacerdote adequado, perfeito, íntegro, justo, ou seja, o melhor. Então, moralmente falando, ele é adequado. Agora, uma outra coisa que chama a atenção ainda no versículo 1 é que a obra desse sumo sacerdote é uma obra consumada. Aqui ele diz que Jesus se assentou. Ora, normalmente quando você pensa que alguém se assentou, ele se assentou no sofá ou ele se assentou numa cadeira. Agora, no tabernáculo terrestre não tinha cadeira. E sabe por que não havia cadeiras ali? Porque a obra do sumo sacerdote nunca estava consumada. Ela sempre precisava ser repetida. Havia o serviço da manhã, tinha um serviço da tarde, diariamente precisava ter atividades ali, porque tudo isso era uma evidência clara de que tudo que se apresentava ali era apenas, digamos assim, uma mostra do verdadeiro, daquilo que viria. Ou seja,
Tudo era transitório, tudo era uma sombra que apontava para uma realidade. Então, quando a Bíblia diz aqui em Hebreus que Jesus se assenta, quer dizer o seguinte: eu terminei. Pensa quando você tira o dia para limpar a casa, por exemplo, que você tira o dia para fazer algumas arrumações na sua residência, e você fala assim: eu só vou parar quando eu acabar isso aqui. E chega um momento que você senta. Você sentou por quê? Porque você acabou. A Bíblia diz que Jesus sentou. E quando ele diz que ele se assentou, naturalmente está querendo dizer que o sacrifício que ele fez, um único sacrifício, foi um sacrifício perfeito. Ainda no versículo 1 diz que ele está assentado, só que ele não está assentado em qualquer lugar. Ele está assentado num trono, ao lado de Deus. Aqui na terra, sacerdócio nenhum se assentava, e muito menos em trono. Então imagina onde está o nosso sumo sacerdote. Ele está à destra do Pai lá no céu. Essa entronização, ela cumpriu aquela promessa do Salmo 104, do Salmo 110, versículo 1, quando o Senhor diz assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, isso que foi falado nos Salmos, então se cumpre. Além de sumo sacerdote de Israel, nunca se assentar no tabernáculo, também ele nunca se assentava em um trono. Agora, uma coisa interessante: somente um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, poderia ser entronizado. Por quê? Porque Melquisedeque, ele era duas coisas. Ele tanto era rei quanto era sacerdote. Então, o ministério de Jesus não é o ministério arônico. O ministério de Jesus era o ministério segundo Melquisedeque. E quando você vai para o livro de Zacarias, e eu queria convidar você a olhar aí na sua Bíblia, Zacarias no capítulo 6, você vê uma declaração bem interessante acerca do Messias, do trabalho que Jesus faria para a nossa salvação, da sua obra de redenção. Eu quero convidar você para ler os versos 12 e 13 de Zacarias 6. E fala assim, olha que coisa interessante: e diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Você entendeu? Aqui está dizendo que você teria um sacerdote aonde? No trono. Em Israel era muito bem dividido essa questão do sacerdócio e também da monarquia. Ou seja, todos os reis descendiam de Judá e todos os sacerdotes de Levi. Mas aqui diz que o Renovo, o Messias, ele reinaria, ele seria sacerdote no trono. E aqui então, Zacarias fala assim: e então reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso sumo sacerdote, que está entronizado e também tem uma função sacerdotal, porque unificou os dois ofícios. Ele também tem uma exaltação suprema. A Bíblia diz que ele está nos céus, que ele penetrou os céus. E então, quando a gente recapitula esses 4 argumentos concisos, nós podemos ver que é lógico que Cristo ministre com base em uma aliança superior, porque ele era superior em tudo. Então, é possível imaginar um sumo sacerdote moralmente perfeito, ministrando com base em uma aliança que não transforma o coração humano? Então, queridos, não resta dúvida, Jesus Cristo é moralmente adequado, ele tem uma obra consumada, ele é exaltado, ele está entronizado, ele está nos céus. Isso quer dizer que tudo aquilo que o sacerdote aqui na terra fazia com o objetivo de tirar pecados, não era, digamos assim, alcançado esse objetivo, porque a realidade não tinha ainda chegado. E essa realidade apontava para algo melhor, superior, que é a obra que Jesus Cristo fez aqui nessa terra, na cruz do Calvário, e hoje à direita do Pai. Um sacerdote que consumou sua obra, poderia ministrar em uma aliança incapaz de completar coisa alguma?
É possível imaginar um rei sacerdote nos lugares celestiais mais elevados, limitado por uma antiga aliança que não aperfeiçoava coisa nenhuma? Impossível. Então parece razoável a gente concluir que a presença de um sumo sacerdote superior exige uma aliança superior, a fim de que ele possa ministrar com eficácia ao povo de Deus. Então, a ênfase do capítulo 8 do livro de Hebreus fala exatamente dessa aliança superior. E então, para ministrar uma aliança superior, você precisaria, eventualmente, naturalmente, de um sacerdote superior. Agora, eu quero que você olhe os versos 3 a 5 agora, por favor. Olha o que diz aí. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto os dons como os sacrifícios. Por isso, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, nesse parágrafo, o autor desenvolve a verdade maravilhosa de que hoje Jesus Cristo ele ministra num santuário celestial. E não é difícil a gente determinar um motivo para essa discussão. Seus leitores sabiam que havia um templo real em Jerusalém e que no templo havia sacerdotes, havia sacrifícios, se realizavam ofertas. Então imagina o desafio que foi para o autor de Hebreus escrever nessa época. Ele estava falando de um sacerdócio celestial, ele estava falando de um rei entronizado, porém as pessoas não viam esse rei. Agora, o serviço do templo, esse continuava ativo. E então a tentação realmente era muito grande. E qual que era o grande dilema? Eu vou confiar num sacerdote que eu não estou vendo, ao invés de eu ir lá no templo e oferecer a minha oferta? Então perceba que realmente não era muito fácil, não era fácil aquela situação. Agora, alguém por acaso já o viu cumprindo suas funções sacerdotais? Essas eram as questões. Boas perguntas, porque na verdade eles estavam, digamos assim, deixando de acreditar em algo que era visível para crer no invisível. Então, para essas perguntas lógicas, a gente precisa também de boas respostas. E foi definido anteriormente que Jesus Cristo é um sumo sacerdote. Ok, todos os sacerdotes do Antigo Testamento eram nomeados para oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Mas esses sacrifícios, entenda, eles não podiam ser oferecidos em qualquer lugar. Todo sacrifício precisava de um templo, de um santuário, de um tabernáculo. Pois bem, qual que é a conclusão lógica que a gente chega? É que se Jesus Cristo, ele é um sumo sacerdote que realiza ofertas e sacrifícios, ele deve ter um santuário que ele ministra. E se a Bíblia diz que ele está no céu, naturalmente a gente pensa o quê? Este santuário no qual ministra Jesus Cristo também está no céu. Essa é uma resposta lógica, mas ainda havia uma resposta genealógica, que é aquilo que acabamos de falar. Todos os sacerdotes vinham de Levi, todos os reis vinham de Judá. Portanto, se Jesus estivesse na terra, ele nem sacerdote seria, porque o sacerdote só poderia vir da tribo de Levi. Há uma resposta também tipológica. O que é um tipo? Um tipo é uma imagem do Antigo Testamento de uma verdade que se vê no Novo Testamento. A citação de Êxodo 25:40, ela é bastante interessante. E convém que você abra a sua Bíblia aí, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 25 e no versículo 40. E olha a orientação que Moisés recebe ali de Deus, quando ele estava fazendo o tabernáculo. Diz assim: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado aonde? No monte. Ou seja, aquilo que Moisés, o tabernáculo que Moisés constrói no deserto, ele viu o modelo sendo apresentado para ele no monte, Deus lhe mostrou. E é daí que concluímos sabiamente de que nós temos um santuário celestial, do qual o santuário da terra é apenas
uma cópia. Moisés viu esse modelo no monte. Naturalmente que ele não tinha todas as, digamos, especificidades que havia no santuário terrestre, né? Peles de animais, tecidos, coisa do tipo. O verdadeiro santuário está no céu. O tabernáculo e o templo eram apenas umas imitações da cópia deste original. Agora, uma coisa importante que a gente precisa se ater. Esta aliança, ela também é fundamentada em promessas superiores. Tudo em Hebreus é superior. Tudo é superior. Moisés, ele foi um mediador da antiga aliança. Foi por meio dele que Deus deu a aliança ao povo. O povo de Israel, na ocasião, ficou tão atemorizado diante daquela situação, que eles não podiam nem se aproximar do monte. Depois que Moisés desceu de lá com as tábuas da lei, da aliança, Moisés tinha um rosto que brilhava. O seu rosto reluzia tanto que eles nem podiam fitar Moisés. Ele tinha que colocar um véu para que eles pudessem estar próximo deles. Infelizmente, esse temor que eles tinham diante de Deus não durou muito tempo. Quando Deus apresentou a sua aliança para o povo, a resposta deles foi o seguinte: olha, tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Mas não demorou muito tempo, eles fizeram um bezerro de ouro e eles quebraram a aliança que Deus havia feito com eles. Nessa nova aliança nós temos um outro mediador, agora não é Moisés. Quem que é agora o nosso mediador? É Jesus Cristo. O ministério de Cristo como mediador, ele é mais excelente do que aquele dos sacerdotes do Antigo Testamento, porque ele é baseado em uma aliança superior, fundamentada em promessas superiores. Então, essa aliança superior mencionada, ela foi mencionada antes pelo profeta Jeremias. Você quer ver onde está? Vamos lá para o livro de Jeremias, no capítulo 31, e olha o que Deus falou ali por meio de Jeremias ao seu povo, que estava prestes a ir para o cativeiro. Aquele povo cujo objetivo era glorificar o nome de Deus na terra. E após desobedecê-lo, após adorar ídolos, quebrar a aliança com Deus, agora como consequência de tudo isso, estava sendo cativo. Ia ficar um tempo na Babilônia. Mas olha o que estava no coração de Deus. Capítulo 31, versos 31 a 34, quando o Senhor fala assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha o verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa foi a promessa que o Senhor fez. Então, essa nova aliança, ela é encontrada primeiramente lá no Antigo Testamento. E agora, queridos, uma coisa interessante que emerge desse sentimento de nova é que essa promessa ela foi dada como uma profecia daquilo que Deus tensionava a fazer o seu povo. Em um momento no qual o futuro parecia completamente destruído, Deus deu uma promessa de restauração e de bênção. Agora, antes de Jesus ir para o Calvário, ele reúne os seus discípulos e ele celebra a ceia, substituindo a Páscoa. E quando ele então serve para eles o vinho, eles falam assim: essa é a nova aliança no meu sangue, bebei isto em memória de mim. Então a ceia representa uma aliança. E o que é uma aliança? Uma aliança, na verdade, é um compromisso. E sabe, quando se envolve um compromisso na questão da salvação, é como se Deus quisesse dizer assim: olha, eu quero entrar num pacto com você. Eu quero entrar numa aliança com você. E nessa aliança de salvação,
o povo teria que entrar com uma parte e Deus com outra. Geralmente, quando você faz um contrato com alguém, uma aliança com alguém, os dois precisam se comprometer com algo. E o que é interessante é que nesta aliança de salvação, é como se Deus dissesse assim: olha, eu quero salvar você. E qual que era a parte do povo? Eu quero ser salvo. Você que está aí na sua casa, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor quer firmar contigo também uma aliança de salvação. E nessa aliança Ele está dizendo o seguinte: eu quero te salvar. Mas a sua parte nessa aliança precisa ser: Senhor, eu quero ser salvo. Então, se no nosso coração a gente deseja a salvação, da parte do nosso Deus nós temos um grande ser, maravilhoso, bondoso, misericordioso, que deseja nos salvar. Quando a gente deixa Deus agir na nossa vida, não tenha dúvida de que Ele cumprirá o objetivo dEle, que é nos salvar. Essa é a aliança do Senhor, é uma aliança de salvação. E nesta aliança, Ele próprio é o fiador dela. Normalmente, quando se fazia uma aliança antigamente, teria que sacrificar animais, se matava animais, e o sangue daqueles animais era a prova de que aquela aliança era verdadeira. Queridos, Deus tem uma aliança de salvação com o seu povo. E nesta aliança, o sangue é dele próprio. O seu próprio sangue vertido naquela cruz é aquele que ratifica a aliança, que dá força à aliança, que dá certeza de que Deus cumprirá a sua parte em salvar o ser humano. Agora, quando a gente fala de uma nova aliança, a gente nunca deve cair no erro de concluir que a existência de uma nova aliança significa que a antiga aliança da lei não tinha nenhuma validade. Na verdade, não havia nenhum problema com aquela aliança. O problema daquela aliança foi o povo, porque em todas as alianças que Deus faz, Ele tem só um objetivo: salvar, edificar e construir. Mas é interessante, é que aqui, nessa promessa que Deus faz, especialmente quando você olha dos versos 7 a 9 do livro de Hebreus, você percebe uma coisa interessante. Geralmente numa aliança você pode fazer uma parte, Deus pode fazer outra. Agora, queridos, quando o assunto é salvação, você vai perceber que só Deus pode fazer. Quer comprovar? Observe aí os versículos 7 a 9 do capítulo 8, quando a gente lê assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. E no 10 ele repete Jeremias quando diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão quem? E eles serão o meu povo. Aqui é Deus dizendo: eu vou fazer, sou eu que vai fazer. Por mais que Deus ele tenha a intenção de ratificar essa aliança contigo, essa aliança só é possível quando da nossa parte nós nos dispomos para entrar com Deus nesse pacto, nessa aliança, para que Ele possa efetuar a nossa salvação. E sabe, nesse plano salvífico de Deus, Ele deseja algo de mim e de você. Aí diz que esta lei, ela seria inscrita, sabe aonde? Não mais em tábuas, mas no nosso coração. Todos nós vivemos dilemas. Dilema como aquele que Paulo fala no livro de Romanos, quando ele diz: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. E Paulo ali chega a uma conclusão, ele fala: que miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estaria nessa noite falando para alguém que luta, que tenta,
mas sempre que olha para o seu histórico, só vê deslizes, quedas, frustrações. Para você e para mim, seres humanos falíveis, Deus está nessa noite reforçando uma promessa. E a promessa é: eu vou colocar minha lei no seu coração. Eu vou transformar a sua vida. É o meu Espírito Santo que vai dar para você alegria em me obedecer. Gálatas 2:20, Paulo ele fala de uma realidade que todos nós buscamos, almejamos, ao ponto de ele dizer assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ô meu amigo, eu quero dizer para você que esta obra de mudança, de regeneração, de fazer a vontade de Deus, de odiar o pecado e de amar o Senhor, isso só é possível por meio da operação do Espírito Santo de Deus. É quando o Espírito de Deus entra em nossa vida, é quando Ele nos conduz, quando Ele nos guia, é que a gente passa a amar a palavra de Deus. E aos poucos, aquilo que a gente amava, a gente passa a odiar, e aquilo que a gente não gostava, a gente passa a amar. E sabe, quando isso acontece, o Senhor Deus está operando a nossa salvação. É por isso que Ele diz assim: eu farei uma nova aliança. Ou seja, esta obra não é humana, essa obra ela é divina. E ela é tão de Deus, que chega ao ponto de um camarada que nem Paulo dizer assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é lindo. Isso é lindo e perfeitamente, digamos assim, incrível, que pode acontecer comigo e que pode acontecer com você. Porque é o Senhor que toma a iniciativa de estabelecer com você e comigo essa aliança de salvação. Eu quero ir para os últimos versos 11 a 13, quando ele diz assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior deles até o maior, desde o maior até o menor. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Eu quero te chamar a atenção ainda para o versículo 12, quando o Senhor diz que no trato com os nossos pecados, Ele vai simplesmente usar de misericórdia para com cada um de nós. Quando Ele diz que Ele vai usar de misericórdias, Ele usa uma outra expressão e fala assim: e dos seus pecados eu não vou me lembrar. E você sabe, não é que Deus teve uma amnésia e se esqueceu dos nossos pecados, mas é como se Ele estivesse dizendo assim: eu não vou te julgar com base nos seus pecados. Eu não vou levar em consideração os seus pecados no que diz respeito à sua salvação. E aqui não é um salvo-conduto para a gente sair por aí fazendo o que não deve. Nós sabemos muito bem disso. Porque a palavra do Senhor diz em Lamentações de Jeremias que a razão de não sermos consumidos é a sua misericórdia. Ele diz que essa misericórdia ela se renova a cada manhã. Então uma coisa que eu já entendi, e eu espero que você também já tenha entendido, é que ninguém consegue salvação. Ninguém ganha salvação. Nós somos salvos. A obediência que nós prestamos a Deus é apenas uma forma de viver essa salvação que nós já experimentamos no Senhor. Então, quando o Senhor diz que não se lembrará dos nossos pecados, é como se Ele estivesse dizendo o seguinte: eu vou perdoar você. Só que mais que perdoar você, eu vou te dar um coração que tem prazer em me obedecer. Eu vou te dar um coração que tem prazer em fazer as coisas certas. Mas se por acaso você pecar, não tem problema. Você pode apresentar os meus méritos diante do meu Pai. Ele vai olhar para as minhas mãos e os meus pés furados, e Ele vai estender o seu perdão a você. Sabe, queridos, eu quando vejo tudo isso, no meu coração tem uma certeza: só não vai ser salvo quem não quiser. Porque Deus é muito bom.
Ele está disposto a lidar com as suas frustrações, com as suas quedas, com os seus pecados. E quando a gente permite, Ele nos dá o seu Espírito Santo. Ele coloca a sua lei no nosso coração, para que haja em nós alegria em servi-lo. E eu sei que isso é plenamente possível para cada um de nós. Oxalá que Deus leve a cabo o seu plano, o seu propósito de nos salvar. E a única coisa que nós precisamos fazer, presta bem atenção, é não atrapalhar o plano de Deus na nossa vida. Ele quer firmar contigo nessa noite uma nova aliança. E eu quero te perguntar agora, Deus, Ele quer te salvar. Deus quer te abençoar. Deus quer dar a você um novo coração. Essa é a sua parte na aliança. Mas eu te pergunto, você está disposto? Você também gostaria? E mais, você gostaria de contribuir para que o plano de Deus dê certo na sua vida? Para que você esteja entre aqueles que serão salvos, aqueles que vivem a salvação? Eu espero que sim. Eu espero que neste momento você esteja dizendo assim: sim, Senhor. Levante sua mão aí, por favor. Assim, dá uma de Luiz Gonçalves agora. Levante a sua mão e diz assim: sim, Senhor, eu desejo ser salvo. E se for assim, eu quero orar por você agora. Querido Deus e Pai, nessa hora nós erguemos as nossas mãos para dizer a Ti que nós concordamos com essa aliança, que nós concordamos com o Teu plano em nos salvar, que nós concordamos com o Teu plano de nos dar o Teu Espírito Santo, para que nós cada dia mais, Senhor Deus, tenhamos aversão ao que é errado, aversão ao pecado, e vivamos uma vida de completa submissão à Tua vontade. Ó Deus, que um dia nós possamos, como Paulo também dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ó Senhor Deus, eu quero viver essa realidade. E que cada um dos Teus filhos que estão em casa agora, ouvindo essa palavra, desejem no âmago do seu coração esta salvação que o Senhor prontamente estende para cada um de nós. Muito obrigado pela Tua aliança, pelo Teu plano de salvação, e que ele seja uma realidade em nossas vidas. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém.